Biodiversidade e preservação. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está descrevendo aí toda a riqueza, toda a variedade de seres vivos no planeta. Diversidade de animais, de plantas, de micro-organismos, fungos. E o Brasil é privilegiado por ser um local com grande diversidade das mais variadas espécies. Se eu tenho essa biodiversidade, se aqui no Brasil nós temos essa biodiversidade, isso vai repercutir diretamente na nossa vida. O uso, os benefícios que isso vai trazer. Só que é necessário uma série de cuidados para que não haja uma perda, uma redução ou até morte de uma série de espécies, ou seja, uma redução dessa biodiversidade. E muita coisa tem ameaçado essa biodiversidade. Por exemplo, poluição. Seja poluição de mares, de rios, de florestas, que levam à morte de uma série de espécies ou uma redução de populações. Ou seja, se eu reduzo, se eu tenho ali um grande lago com uma diversidade imensa de peixes, algas, micro-organismos, e eu começo a poluir esse lago, eu tenho essa perda. Eu tenho uma perda de biodiversidade. Uso excessivo dos recursos naturais. Nós precisamos dos recursos naturais. Nós precisamos das águas, por exemplo, do solo. Porém, há de se ter um equilíbrio, um uso sustentável, porque o excessivo acaba levando a uma redução. Expansão agrícola, urbana e industrial. A nossa expansão dessa vida como a gente tem hoje, essa vida moderna, ela leva uma perda. Porque se eu tenho uma expansão urbana, eu acabo tendo uma derrubada de uma série de florestas, de pequenas regiões, o aterramento de lagos, de rios. Essa expansão, ela vai afetar. Se eu desmato quilômetros de uma floresta, para que eu faça um plantio que é necessário para repercutir para a alimentação dessa população, é claro que vai ter uma perda da biodiversidade. Além de exploração excessiva de algumas espécies. Algumas espécies acabam atraindo um olhar especial de alguns povos, por curiosidades ou por serem animais que seu pelo, algumas partes do seu corpo, elas são usadas como souvenir, como artigo de luxo. Isso acontece com rinocerontes na África, uma redução imensa da população por conta da retirada dos chifres, uma série de animais que são mortos para a retirada dos pelos, além do uso alimentar. Algumas regiões que acreditam que certas espécies, por exemplo, elas trazem uma coisa mágica ou uma propriedade especial e levam a uma matança daquela espécie, ou até mesmo algumas por serem feias ou diferentes, que levam também a essa matança. Então, essa exploração excessiva também leva a essa redução da biodiversidade. Assim, então eu entendi que a biodiversidade é importante, eu entendi que tem uma série de coisas que ameaçam essa diversidade. Então, o que a gente pode fazer? Então, é necessário, com essa consciência, entendeu-se que precisava ser feita uma preservação intencional. Não adiantava deixar para que cada um decidisse por si, se fazia, se não fazia. E a partir daí, surgiu então a ideia das chamadas unidades de conservação. As unidades de conservação são instituições legais, não é algo opcional. Elas são legalmente instituídas para a preservação. E aí essas unidades de conservação, elas podem ser de vários tipos, de vários tamanhos. Elas podem ser uma unidade de uso sustentável ou podem ser uma unidade de proteção integral. Como é que vai ser isso? Vão ter uma série de critérios, de legislações nos diferentes locais para se adequar àquela realidade. Então, quando eu falo de uma unidade de proteção integral, quais os critérios que essas regiões elas vão ter? Preservação de espécies. Então, há todo um cuidado com a preservação daquelas espécies. A caça ela é proibida. Há um incentivo de pesquisas científicas, então é um espaço voltado para as pesquisas científicas. As coletas pequenas que são feitas ali são feitas controladas para pesquisa, ou seja, produzindo um conhecimento com aquilo que tem ali. Além disso, são permitidas visitações, mas de uma forma controlada, dentro de princípios, de leis, seja com a função educacional para a universidade, para institutos de pesquisa, até mesmo para escolas, ou turismo, mas sempre de uma forma muito consciente. Na categoria Unidades de Proteção Integral, nós temos diferentes tipos. Listei alguns aqui para vocês. Reservas biológicas. Reservas biológicas, elas são regiões
em que muitas vezes há uma limitação um pouco maior no que se refere a acesso de visitas e de turismo, e muitas vezes focadas em algumas espécies exclusivas. Por exemplo, te dou um exemplo aqui, da Reserva Biológica União. É uma reserva que tem um olhar especial para uma espécie, o mico-leão dourado. Um outro exemplo, parques nacionais. Parques nacionais são áreas de grande extensão. Um parque nacional muito famoso aqui no Brasil é o Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Então, um local que permite turismo, com todo o cuidado, com toda uma organização, onde há pesquisa científica também, grandes extensões de áreas que demandam todo o controle para que haja, de fato, essa proteção integral. Um outro exemplo, dentre mais alguns que a gente tem, os monumentos naturais. Devido a características peculiares daquelas regiões, às vezes montanhas, às vezes cânions, esses monumentos naturais, eles estão, então, reservados e tudo que tem ali no seu entorno. Então, as U6, unidades de proteção, as unidades de conservação, porém na modalidade de proteção integral, elas vão ter uma série de características. Agora, quando eu falo de uma UC, uma unidade de conservação, do tipo de uso sustentável, elas são voltadas para a preservação? Óbvio, a ideia é essa. Agora, elas acabam admitindo uma presença humana maior, às vezes populações que moram naquela região e sempre visando um uso sustentável, para que não haja, a gente não caia aqui novamente na expansão excessiva, seja agrícola, seja urbana. Exemplos de unidades de uso sustentável. A gente tem as APAs, áreas de proteções ambientais, que podem ser até áreas privadas ou áreas públicas, de diferentes tamanhos, às vezes são pequenas áreas. E aí tem todo um cuidado, tem uma legislação própria daquela região e, geralmente, há uma presença de recreação muito grande, possibilidade de visitação, com um pouco mais de liberdade, diferente do que acontece aqui nas de proteção integral. Florestas nacionais, grandes extensões, que admitem populações, especialmente populações mais antigas. Há também um incentivo, toda uma conscientização, um trabalho em relação a essas populações que ali estão. É o caso aí das florestas nacionais, grandes áreas. Reservas extrativistas são áreas de proteção, só que com um trabalho agrícola um pouco maior. Essa expansão agrícola, porém, de uma forma também sustentável. Tranquilo? Então, você entendeu o que é a biodiversidade, a importância das unidades de conservação, dessa legislação, desse cuidado e algumas diferenças entre esses dois grandes grupos? Então, fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!